Amigo, bolei a perna. Puxa o banco e vá sentando porque está começando o Coma Bem de hoje. Vocês já devem ter percebido que é um Coma Bem gaúcho. Vamos falar de culinária do nosso estado, Rio Grande do Sul. A Tereza Cristina, professora do curso de nutrição, eu sou Bebeto Bagic, professor do curso de jornalismo. Você está no canal 15 da TV Unifra, ou melhor, tu estás no canal 15 da TV Unifra. Vamos falar um pouco de culinária gaúcha e daqui a pouco também a gente vai ter uma acadêmica do curso de jornalismo e outra do curso de nutrição, que são um peão e uma prenda que vão declamar um pouco sobre a culinária do nosso estado. É o Matheus e a Ticiane, o Matheus Gódia e a Ticiane. E a Ticiana Leal. Vocês viram que hoje o nosso cenário aqui está bem gauchesco. O que a gente vai fazer, Tereza? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da história da culinária gaúcha, né? Dentro daquilo que a gente tem nas nossas referências técnicas, nas nossas referências científicas. O chimarrão. O que a gente tem? A questão do chimarrão, a mandioca, a abóbora, o charque, principalmente o charque, né? Toda a história. E as sobremesas que vêm principalmente da abóbora. E vamos falar também sobre algumas questões importantes aqui que o William calculou para a gente aqui, sobre o que eu tenho de valor nutricional nessa comida gaúcha, né? É porque não é, na verdade, muito variado, né? Porque a gente tem muita carne, né? Mas fala um pouquinho sobre o porquê tanta carne aqui no Rio Grande do Sul. Bom, acho que nós poderíamos começar com a própria história do Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos os 7 povos das missões, que foram os jesuítas, vieram a essa região, fundaram esses povos das missões. Né? E com isso eu tive os guaranis, foram catequizados, e eu comecei os jesuítas ensinaram, claro, que a domesticação do gado, e com isso se propagou essa criação de gado domesticado. E o que aconteceu? Com a invasão dos espanhóis, o que aconteceu? Esses 7 povos, eles foram dizimados, e esse gado ficou... a população dos 7 povos, na sua maioria, foram dizimados, e esse gado ficou solta pelos campos, né? E esse gado, à medida que o tempo foi passando, foi se procriando, e aí houve uma outra história envolvendo isso, que é a história do Brasil. Por exemplo, Minas Gerais começou a parte de garimpo, e com isso se diminuiu a questão de produção de gado, e eu precisava de alimento para essa população. E se descobriu, é claro, né, os tropeiros descobriram que no Rio Grande do Sul havia muito gado solto pelos pampas. Vinham para levar. E para tanto, como é que eu poderia transportar essa carne de uma forma tranquila, sem que essa carne chegasse ao centro do país de uma forma adequada, né? Pronta para consumo. E aí começou a se salgar essa carne, que o sal é uma forma... Começou a se salgar essa carne, e essa é uma forma de eu conservar a carne, porque eu retiro a água. Se eu retirar a água, eu vou colocar o sal, eu vou conservar mais essa carne. Então, é uma comida, a carne, principalmente no Rio Grande do Sul, até hoje é extremamente cultuada, né? Tanto que o churrasco é o prato típico do Rio Grande do Sul, registrado. E não é só o charque também, né, Fala Bebeto? um pouco, então, hoje a gente vai fazer charque com mandioca, né? É um prato... E um kebab, né? Então vamos falar um pouquinho antes, porque hoje o programa vai ser um pouco mais curto, esse primeiro bloco. A gente vai cozinhar no segundo, mas fala um pouco sobre as qualidades nutricionais. A questão, nós temos que nos preocupar um pouquinho com a comida do gaúcho, até porque na última pesquisa nacional de saúde, o gaúcho está muito acima do peso, mais de 63% dos gaúchos estão acima do peso. Então, mas não é só o peso, porque esse peso leva a algumas doenças crônicas, por exemplo, a hipertensão. E o que a gente deparou, e a gente já tem um pouco de conhecimento, e conforme o William colocou no cálculo que ele fez, por exemplo, se eu for usar um arroz de carreteiro, porque dos carreteiros que vinham fazer os tropeiros, o que eu tenho? Eu tenho 1.450 miligramas de sódio dentro de um carreteiro. Então, uma quantidade de sal muito grande.
Isso quando o alimento está preparado. E isso pode levar à hipertensão, que é uma doença crônica. Então, além de eu estar acima do peso, eu vou estar consumindo uma quantidade grande de sal. Então, tomar muito cuidado com a ingestão excessiva desse tipo de alimento. Então, tem que dessalgar bastante. Né? Principalmente o charque. Então, o charque, por que a mandioca? A mandioca, como nós sabemos, nós já falamos outra vez, né? Ela é de origem indígena. A abóbora também da mesma forma. Então são pratos que são baratos, e a abóbora, se eu for colocar abóbora, por exemplo, 100 gramas de abóbora, se o William tá me lembrando bem, são 24 calorias. E aí quando eu agrego alguma coisa a ela, por exemplo, eu vou pegar abóbora e vou fazer o doce de abóbora, ela já vai a 190 quilocalorias. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Mas no nosso que bebe, perfeito. Então para quebrar esse valor em sódio, eu tenho essa abóbora que também tem bastante potássio. Então essa abóbora fazendo a forma de creme, que depois a gente vai executar, seria um prato muito bom. O que nós deveremos agregar toda essa comida dos gaúchos é agregar mais salada. Pelo menos para diminuir esse fator prejudicial que seria, por exemplo, a quantidade de gordura também que eu tenho. Eu tenho muito ácido graxo, eu tenho muito colesterol na carne de gado. Então, vou aliar a isso uma grande quantidade de salada. Sim. Salada verde, não só tomate e cebola. Isso. Porque a salada que é mais consumida com essa alimentação, tomate e cebola. Então, ela não é uma salada que vai contribuir. A tradição é muito arraigada aqui no nosso estado. Isso. Né? Porque nós vamos falar do Brasil até 1800, antes da imigração alemã, antes da imigração italiana. Ela era composta muito de portugueses açorianos, indígenas e negros. Essa era a maior parte da população do Rio Grande do Sul. Então, é esse tipo de alimento. E quando eu falo em doce, por exemplo, vou usar abóbora, eu falo em doce, esse doce, a forma de preparo desse doce vem dos portugueses. Muito açúcar, né? E com muito açúcar. Então, eu preciso cuidar da variedade da alimentação do gaúcho, pela gordura e pela quantidade de sal, principalmente. Então, agregar uma salada aí, eu acho que faria muito bem a nossa alimentação. E pensar que não é só esse alimento, né? Nós vamos preparar hoje esse charque com mandioca, que é um prato típico, mas nós temos o arroz de carreteiro, o feijão tropeiro, que é com a farinha da mandioca, né? Da mesma forma, também, o cheiro, né? que é a carne mais legumes, esse seria ideal. Batata doce, seria ideal, mandioca, seria bem melhor. E no inverno algo muito consistente, né? Eu precisava desse tipo de alimento porque por que a alimentação se diz que é uma alimentação pouco variada? Para sair para o campo. Para o campo. E como é que eu vou preparar isso? Todo esse alimento que nós vamos preparar aqui é um alimento que poderia ser preparado em qualquer galpão para os peões. Sim, para enfrentar o frio também. Né? Da mesma forma, é um alimento que vai ser um alimento calórico, principalmente em relação à mandioca. E a gordura que eu tenho nos alimentos aqui também. Gente, então, Tereza, agora a gente vai ouvir os nossos alunos, né? O Matheus Gogia, que é declamador e participa do grupo de danças adultos lá do CTG Sentinela da Querência, e a Tiziana Leal, que é acadêmica do jornalismo e que é a primeira prenda do Marcas do Pampa, que é ali na Vila Caramelo. Eles vão falar um pouco sobre a culinária e também vão declamar para nós. Acompanhe aí os nossos acadêmicos, nossos orgulhos jornalismo gaúchos. E nutrição, nós conseguimos, né? Conseguimos os dois. E que cultuam bastante a tradição do Rio Grande do Sul. E no segundo bloco a gente volta, vai mostrar novamente os ingredientes e vai fazer os pratos de hoje, esse programa especial gaúcho. Até já, eu coma bem. 20 de setembro. Isto. Que saudades eu tenho dos tempos em que tropeava, quando de volta me apeava num fogão rumbeando o cheiro. E por ali, tarimbeiro, cansado de bater casco, me esquecia do churrasco saboreando um carreteiro. Hoje te matam a míngua em palácio e restaurante, mas não há quem te suplante, nem que o mundo se derreta. Se és feito em panela preta, servido em prato de lata, bombeando a lua de prata sobre a quincha da carreta. Quando for escurecendo, meu mate amargo sorvendo, a cavalo em algum tranco, escute ao menos um ronco de um carreteiro fervendo. Esses são alguns versos do poema Arroz de Carreteiro, de Jaime Caetano Brown.
E tu sabia, Matheus, que lá na fronteira, o carreteiro que é um dos pratos mais típicos? Mas olha só, lá na região do litoral é muito usado os frutos do mar, para fazer arroz com camarão, peixe. Não é tão usado o carreteiro. E até mesmo o churrasco. O churrasco também, feito com vários frutos do mar, peixe. Então, e aqui em Santa Maria? Como somos uma região de passagem, todas essas culinárias típicas se agregaram ao nosso cotidiano. Pois é, lá na região das Missões também é muito usado o churrasco, o carreteiro, mas também usam vários produtos indígenas que herdamos dos índios, como produtos da terra, mandioca. Sim, graças às missões jesuíticas pelos padres espanhóis. E tu sabia também que o churrasco e o chimarrão, que são o prato e a bebida típica do nosso estado, são definidos por uma lei e são oficialmente considerados? Ah, é? Me conta um pouco mais sobre isso. Então, num dos governos do estado foi oficializado como prato e bebida típica do Rio Grande do Sul o churrasco e o chimarrão. E eles têm um dia específico para ser comemorado, o dia 24 de abril. Mas olha só, e Venâncio Aires também é a capital do chimarrão, certo? Exatamente. Não esquecendo que gaúcho também come bem. E todo esse conhecimento só é possível porque nós, como prendas e peões, e envolvidos no movimento tradicionalista gaúcho, temos que estudar esses conteúdos para nossas provas, escrita, artística e até mesmo campeira, né, Matheus? Claro, com certeza. Lembrando que esses conhecimentos são herdados pelos nossos avós, pais, que vão nos passando, né? E com isso, realmente, né, a parte da campeira, de charquear, de tosar a ovelha, de fazer o próprio churrasco, carreteiro, é algo que vem sendo nos ensinado desde pequeno. Sim, é passado de geração em geração e é graças aos jovens tradicionalistas e a todo esse movimento organizado que a gente pode manter esses costumes e as nossas tradições. Com certeza. E o importante disso tudo, eu acho que a cada dia que passa, nós jovens conseguimos passar um pouco para as pessoas o que o tradicionalismo significa um pouco para nós, né? Sim, é um sentimento, é quase um vício, como eu digo, porque a gente se doa ao máximo para manter todas as nossas tradições vivas e para bem representar todo o nosso movimento. Ao comemorar 60 anos de criação das faculdades que deram origem a essa instituição de ensino superior, a comunidade do Centro Universitário Franciscano compartilha, especialmente com a sociedade santamariense e o estado do Rio Grande do Sul, as conquistas e as realizações de suas atividades na educação superior. Esta data festiva é uma bela celebração da comunidade do Centro Universitário dos dias atuais. Estamos de volta com o Coma Bem, programa aqui do canal 15 da Unifra. Eu sou o Bebeto Badig, professora Tereza Cristina, o William Simões, nosso auxiliar aqui de cozinha. Hoje nós temos a culinária gaúcha. A Tereza então vai preparar para nós um charque com mandioca e um quibe de acompanhamento. Vamos lá, Tereza? Somente voltando àqueles pratos bem comuns que nós temos, que é uma culinária muito fácil, né, da gente preparar. Eu vou colocar mais ou menos umas 2 colheres de óleo de qualquer tipo de óleo, né, gente? Porque eu já tenho muita gordura saturada aqui. Muita gordura nesse charque. Dentro do charque. Lembrar que o charque, Bebeto, já foi dessalgado. Já foi dessalgado. O William já dessalgou o charque umas 2 horas antes e a gente vai colocar, só vai dar uma dourada. Lembrar que como é uma carne que de certa forma já foi curada, é somente dar uma dourada nessa carne. Eu não preciso deixar secar demais. Tá bom. Enquanto tu vai fazendo, eu vou tomando vai tomando mate mate, aqui. né? Isto. Gente,
Quanto menos gordura eu colocar, melhor, né, gente? Obrigada, William. Vamos fazer a cebola. Gente, bem rapidinho. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é a trilha sonora do nosso programa. É o charque que está fritando na gordura. E daqui a pouco vocês Gente, vão eu ver o posso- ronco do chimarrão também aqui, Eu ó. posso colocar a cebola imediatamente. Então, bem rápido. E como esse programa se propõe a fazer os pratos rápidos, né? Esse e é o vocês prato podem fazer verdadeiro. em meia hora, de novo, mesmo com a culinária gaúcha, que é mais simplificada, a gente pode fazer dessa forma. Gente, deem uma olhadinha, a carne ela fica dourada, tá? E fica bem avermelhada também. Ela tá quase pronta. Isso. Tá? Vamos deixar dourar Sim, mais porque um ele já é pouquinho. a carne já é curada, né? É, já é curada, é como se ela fosse previamente cozida, então não tem problema nenhum. Sim. E é bem conservada. Gente, vou colocar cebola agora. De preferência para ficar algo mais harmônico, né? Cortamos as cebolas da mesma forma que o tamanho da carne. Enquanto isso aqui fica fritando, nós já vamos fazer só, me providencia um pirex, William, depois para colocar a carne dentro. Só lembrar, né, Tereza, não colocar sal porque o Já é charque salgada, ela foi dessalgada, então não há necessidade de eu colocar. Aqui ligamos o fogo para fazer o que bebe. Que bebe. A cebola. Eu vou colocar primeiro para o que bebe, vou dourar a cebola. Por favor, a cebola para o que bebe. Obrigada. Colocar um pouco de óleo também, em torno de 1 colher de sopa de óleo. Vou colocar a cebola para dourar. Até ficar transparente. Obrigada, William. Esse prato aqui está quase pronto e vamos à cebola agora para o que bebe. O que bebe ele pode ser agregado com outros temperos também, né, Bebeto? Tempero verde, Eu né? posso colocar cebolinha, posso colocar salsinha junto, tá? Mas a maior parte das receitas que nós temos é simplesmente com cebola de cabeça. Da forma. A gente não vai colocar sal aqui dentro porque a abóbora já foi cozida com sal. E lembrar que a abóbora, gente, é essa abóbora aqui. A gente fala muito em moranga cabotiá, mas a abóbora original e a abóbora utilizada na culinária gaúcha é essa. Aquela abóbora que a gente chama abóbora de pescoço, né? Isso. Então a gente pega a parte, nós pegamos aqui a parte mais perto do tronco, onde eu não tenho nem sementes, e utilizo isso aqui. O cozimento dessa abóbora se dá em torno de 15 a 20 minutos, em muito pouca água. No finalzinho eu coloco o sal dentro. Ok? E tu vais misturar a mandioca no charque daqui a pouco? Nós vamos pegar esse charque aqui agora, vamos colocar... Depois nós vamos colocar no prato diretamente. É porque nós queremos colocar... Porque a mandioca já foi previamente cozida, né? Isso é bom de Também, lembrar. também. Já está cozida. Agora vamos pegar a abóbora. Mandioca para nós, aqui no Rio Grande do Sul, em alguns lugares, aipim ou macaxeira lá no norte, né? É Santa Catarina, né? Se fala dessa forma. Gente, eu posso amassar no mesmo, como vou dizer, no mesmo processador que eu vou amassar a batata, ou simplesmente mexer bem e deixar pronto. Gente, está pronto aqui. O charque está pronto, por favor, William. Vamos colocar. Está pronto. Ok. Pode deixar em reserva aí, William. Pode colocar em cima da mesa. Vamos apagar isso aqui. Aqui, ó. Tem espaço aqui. Isso aqui, quanto mais eu mexer esse quibe, quanto mais eu mexer essa abóbora e acrescentar água e deixar na forma cremosa, quase líquida, melhor. Tá?
Quanto mais cozinhar e pegar o sabor da cebola, melhor. Tem algumas pessoas que agregam mais um pouco de gordura, ainda colocam bacon ou outro tipo de gordura. A gente não vai optar por aqui, né? Por A gente isso. está tentando fazer com que seja o mais saudável possível, né? É. É Até foi uma sugestão do pessoal, da Juliana e do William, fazermos um carreteiro com arroz integral, com charque e arroz integral. A gente acabou optando por um prato mais simples ainda, né? Então, eu penso que os gaúchos devem começar a optar por alimentos, né? O povo gaúcho deve começar manter nós a devemos tradição, mas ter um pouco mais manter, de cuidado, né? aquilo que eu falei anteriormente, né? Vamos colocar um pouco mais de Equilibrar, balancear mais. A gente se preocupa muito com a quantidade de sódio. E, mesmo com o charque dessalgado, Ainda mantém. uma quantidade. E quanto é que é a recomendação de sódio hoje? São 5.000 miligramas, seriam em torno de 2.400 miligramas, desculpem. Seria em torno de toda uma refeição, de um dia todo, seriam em torno de 5 tampinhas de caneta Bic, não mais do que isso. E quanto que eu tenho só num prato de 100 gramas, eu já vou ter quase a metade disso. Nossa, Num prato. num prato. E isso está de acordo com o que essa pesquisa nacional de saúde, do Ministério da Saúde, divulgou. Então, além de nós estarmos acima do peso, o que está acontecendo? O índice As pessoas de estão colesterol. ficando hipertensas, colesterol. Então, não vamos deixar a tradição de lado, porque ela tem uma história e a gente deve cultuar a história. Principalmente a história do estado da gente, né? Ainda mais que agora, com a Semana Farroupilha, né? Todo mundo Dia 20 de jantares, setembro, a gente comemora, vai ser no domingo, né? Nós temos os desfiles. ter churrascada. Churrasco, carreteiro e outros pratos também. Dentro da culinária gaúcha, a gente pode colocar também a ambrosia. E essa ambrosia ela tem uma origem portuguesa. Então, ela é muito Aliás, consumida. os doces, a maior parte dos doces Todos tem os origem doces, a portuguesa, maior né? parte deles. Por exemplo, os portugueses utilizaram o doce de abóbora, eles utilizaram de uma origem indígena, transformei em algo que eu fazia que bebe e transformei em um doce. Tem pessoas As compotas também, né? compotas, doce em caldo. E o doce de abóbora, se a gente for falar em relação à culinária gaúcha e o doce, eu acredito que se todos os gaúchos comessem somente esses doces que são processados, onde eu vou aproveitar uma abóbora, eu vou aproveitar que se come muito figo. Então, Sobretudo na Zona Sul. é simplesmente processado, não é tão ruim do que eu comer outros tipos de outros produtos ultraprocessados, industrializados. Então, seria importante se eu quiser comer um doce, vou comer um doce mais comum. Um doce simplesmente processado de um alimento que é produzido De aqui uma no Rio Grande. fruta, né? De uma fruta ou de um alimento que é produzido aqui no Rio Grande do Sul. O pêssego também, né? Sobretudo em O Pelotas. pêssego, Pelotas produz muito Passas, pêssego. Pêssego em passa. Pêssego em calda. Pêssego. Uma coisa que nós esquecemos, Bebeto, a batata A doce. batata doce. Temos aqui, Batata ó. doce. Então nós temos o doce ali, de olha. abóbora e o de batata doce. Típicos também. Gente, nosso prato poderia ficar mais uns 10 minutos aqui cozinhando, com um pouquinho mais de Temos água. também aqui, ó, Daniel, o doce de abóbora em calda. Esse é muito comum, né? Você A vai em gente viu qualquer agora ele. festejo que você vai no Rio Grande do Sul, você encontra esse doce de abóbora em calda ou a forma de preparar doce. E Santa Maria é prodigiosa nisso. Em qualquer feira que você vá, você encontra esse tipo de preparação, que é muito bom. Eu penso que se eu for comer um doce, esse seria o melhor. Sim. Seria o melhor. Porque o que eu vou agregar aí? Somente açúcar. Açúcar. Um açúcar que vai ajudar a conservar. Então é muito bom. E a mesma coisa o doce de batata doce. Pessoal, tá eu que pronto. bebe. William, pega os pratos, faz favor. Estão aqui embaixo. O que a gente poderia fazer, eu vou fazer rapidamente aqui também, né, William? Farofa. A farofinha para nós colocarmos em cima. Nós já colocamos 4 colheres de óleo aqui e para que fique a gente vai agregar um pouquinho mais de valor calórico, né? Mas dá à mandioca um sabor diferenciado, fica muito gostoso. Acho
que só traz a mandioca ali aqui. E a farinha de mandioca aqui. Eu não preciso colocar absolutamente nada aqui. Eu vou colocar apenas o óleo e a farinha de mandioca. Então, para 4 colheres de óleo, eu coloco 3 colheres de farinha de mandioca. Essa farinha de mandioca, ela vai dourar. Ela vai dourar. Aí é um prato calórico. Uma bomba calórica. É uma bomba calórica. O que eu posso colocar aqui para diminuir somente esse valor calórico? Lembrando uma questão importante. Nós não falamos que o William e a Juliana verificaram. A mandioca e a farinha de mandioca são ricas em zinco também. Tá? Elas têm zinco, tem selênio e tem outras propriedades. É calórica. Gente, só vou deixar dourar e jogo por cima da mandioca. E vamos aprontar nosso prato. Servir a mandioca, o charque e o quibe, é isso? Isso. Então tá beleza. Deixar, verifique que já modificou a cor. Já ficou mais marronzinho. Não devo deixar queimar nunca, né? E de preferência usar um óleo de boa qualidade, né, gente? Um óleo de canola, um óleo de soja pode ser utilizado aqui, gente. Já mudou de cor, tá? O que a gente vai fazer? Gente, essa receita eu aprendi com a minha mãe, me lembro. Embora não seja gaúcha, aprendi com a minha mãe e a gente fazia isso. Lembro que brigávamos para comer as mandiocas que tinham mais molho em cima, sabe? Éramos 4 na mesa e brigávamos por isso. E me lembro que meus filhos também adoram isso, porque dá à mandioca um sabor diferenciado. Da mandioca à mandioca. Não saímos da tradição, não saímos da nossa cultura. Ok? Pronto, gente. Agregou valor calórico? Agregou. Então, acho que vamos servir. Isso. Agora, vamos servir aqui. Opa! Falou em mandioca. Ela se manifestou, né? Eu vou servir Manuela, Juliana. Podem vir para cá. Rosane. Vamos servir o que bebe. Obrigada, William. E o charque? E o charque. Carreteiro não, gastronomia. Vamos lá, gente. Galdéria. Trazer mais um prato aí. William. Vamos lá. Servir para você. William, pode provar, porque a gente está precisando de alguém aqui comendo e fazendo Isto. Olhem a carne, como é que fica já. A cor. Excelente. A Juliana, acadêmica de nutrição, Juliana Camponogara, William Simões, também acadêmica. E a Manuela está lá atrás, escondida, fotografando. Aqui agora. Vamos lá. Então, o que a gente pensa, né, Bebeto, que os gaúchos devem continuar cultivando esses pratos que balanceando melhor, só cuidar com a questão do sódio e agregar um pouquinho mais de valor nutricional em relação às verduras, legumes e comer junto. E sempre pensar que tradição culinária é a história de um povo e deve ser cultuado. Isso, que a gente não deve perder. Não deve perder. Então, que tá tal, bom. gente? Como é que tá? Bom. Depois vamos dar aos cinegrafistas também, né? Isso, beleza. Esse então foi o programa Coma Bem de hoje, especial em relação à Semana Farroupilha, né? Semana em homenagem gaúchos, ao povo gaúcho. Em homenagem ao povo gaúcho, nós tivemos um charque com mandioca e a mandioca com a farinha de mandioca por cima e mais o que bebe, que é este purê de abóbora. Fique ligado na programação da TV Unifra Canal 15. Nós voltamos aqui a 2 semanas. Até já, um grande abraço para vocês todos. Tudo de bom.